Vamos iniciar então o nosso bate-papo com o Dr. Celso Batello, quem sintonizou a gente nesse momento. E nós estamos com o Dr. Celso Batello, que é médico homeopata, ortomolecular, nutrólogo, escritor, diretor da Associação Mundial de Íris Diagnose, e vai estar falando sobre os benefícios da carne. Como vai, Dr. Celso? Tudo Muito bem, Beth. Prazer imenso estar aqui. Imagina, a gente que agradece você sempre dando um apoio aqui para a gente nos assuntos, né, variados. E hoje a gente escolheu para falar sobre a carne, a tão polêmica carne, em virtude de muitas filosofias, né, que nós temos que condenam a carne. E principalmente a carne de porco, né, que a gente vai falar mais para frente. Então eu gostaria que você, eu tenho uma matéria, eu gostaria de entrar nessa matéria, e você então, por favor, complementasse sobre os nutrientes, os benefícios da carne. O que é a carne? Por que a gente precisa comer carne? Né, Celso? Então vamos à nossa matéria. Os benefícios da carne. Poderia a carne vermelha, maravilhosa, suculenta e saborosa ter poderes benéficos mais do que apenas aguçar o seu paladar? Sim, pode. Só que você deve respeitar a palavra magro. Se você deve escalar a carne como um coadjuvante em lugar do personagem principal em suas refeições. Carne vermelha magra, incluindo carne bovina, de vitela e de porco, às vezes chamada de outra carne branca, podem de fato fazer parte de uma dieta saudável. Eles contribuem com nutrientes que podem ajudá-lo a manter uma boa saúde e prevenir, ou mesmo combater doenças. A carne bovina, a carne de vitela e a carne de porco são repletas de proteína de alta qualidade. Elas também têm uma imensa fonte de nutrientes como ferro e zinco. É possível se obter ferro e zinco sem a ingestão de carne, mas isso não é fácil. Comer carne magra também é uma maneira excelente de se ter acesso às vitaminas B12, niacina e a vitamina B6. Assim, incluir um pouco de carne magra na sua dieta pode ser nutricionalmente enriquecedor. Bom, ainda há muita controvérsia com a questão da carne, como a gente já até disse no início, devido a muitas filosofias religiosas, tal, né? E por que mata o bichinho para a gente se alimentar? Será que nós vamos chegar a uma época em que não vai ser necessário matar mais animais para a gente se alimentar, Celso? Bom, Beth, em primeiro lugar, a matéria está boa, assim, em termos de nutrientes, né? Eu estava vendo outro dia o Tufik Matar falar, que é um dos papas, talvez um papa mesmo da ortomolecular, e achei interessante ele falar assim a respeito da carne, né? Que a carne, ela contém todos os nutrientes. Todos. Absolutamente todos. Então, com relação a essa coisa de não comer carne, algumas religiões, ou mesmo filosofia, eu respeito a coisa assim, filosoficamente falando, né? Mas, fisiologicamente falando, não. Né? Pela própria experiência que eu tenho, de 32 anos de formado, sou nutrólogo há 17 anos, então a gente observa isso no consultório, principalmente mulheres, né, Beth? Mulheres que perdem, como foi muito bem colocado na matéria, perdem muito ferro na menstruação, esse tipo de coisa, e não há como repor, né? De uma maneira assim, intensa o ferro, e principalmente a vitamina B12, se não pela carne. E principalmente a carne vermelha, não é? A única pessoa que eu vi no jornal que falou por muito tempo mal da carne, né? E depois ele se redimiu publicamente no artigo no Jornal de São Paulo, se não me engano, na Folha de São Paulo. Já falei isso para você uma vez, né? Foi o Drauzio Varela. Foi, né? Lembra disso? Lembro. Então, que ele, muito tempo ele foi contra a carne, e ele é cancerologista, não é? E depois, no artigo na Folha de São Paulo, ele se redimiu dizendo que tudo que ele havia falado contra a carne, ele retirava. Não é? E a minha experiência é o seguinte, nós somos onívoros, né? Nós estamos aptos a comer de tudo. Nosso organismo está preparado para comer de tudo. Nós temos os caninos, né, Beth?
Os caninos, os dentes para mastigar. Mas eles vêm da era primitiva, esses caninos. Ah, mas, escuta... Porque o homem saía para caçar, para a gente se alimentar. Beth, se você olhar hoje, né, está se voltando muito para essa coisa. A gente não é muito melhor do que o homem da pedra. Você acha que nós somos melhores do que eles? Eu não acho. Né? Haja vista essa criminalidade toda aí, isso é uma barbárie. Nós somos bárbaros, na verdade, né? E essa coisa vem na memória genética. Você falou uma coisa interessante. No meu livro Comendo Sol, eu falo isso, né? Você tem que comer sol, né? A fotossíntese. O sol que incide no vegetal, o vegetal incorpora o nutriente, junto com o átomo de carbono, ou você come a planta ou come o animal que comeu a planta. Então, nós estamos há 10 mil anos preparados para isso. Aí você vê, por exemplo, o que aconteceu com relação à margarina, né? Eles colocaram aquelas coisas todas e colocaram uma molécula lá com uma ligação trans. Entendeu? Aquilo não é da fotossíntese. O corpo não reconhece aquilo e não tem como lidar. Aí os efeitos todos da margarina, lembra? Está todo lugar está falando isso. Claro. Né, os problemas cardíacos, de câncer, cálculo de vesícula, né? E se você for pensar nos 3 grandes grupos que tem de alimentos, né? O carboidrato, a gordura, os lipídios e as proteínas, a carne é uma fonte principal de proteína. Quando eu falo que você tem que comer carne, você tem que comer 1 grama por quilo de peso ideal. Então você imagina uma pessoa de 1,70 m que deva idealmente pesar, vamos colocar de 70 a 80 aí, né? Ela tem que consumir por dia essa quantidade de proteína. Não mais do que não precisa ser mais do que isso. Né? E não necessariamente só de carne. Quando você come um arroz no feijão, tem alguns aminoácidos, uma verdura você complementa. Não é? Então, eu acho fundamental a necessidade de comer carne. E vou mais longe ainda. Eu gosto da dietética da medicina tradicional chinesa. Que ela fala assim, né? Você tem os elementos todos, né? Há 5 mil anos atrás, eles imaginaram um círculo, né? Que é o Tao, como um processo de energia que tem um aspecto positivo e um aspecto negativo, o Yin e o Yang, não é isso? Derivado um pouco também dos hindus, que já, antes dos chineses, já fizeram isso. É a polaridade, positiva e negativa, Sol, Lua, homem, mulher, positivo e negativo, sem ser pejorativo, não é? E dentro e essa coisa existe na medicina clássica também, viu? Se você for pegar Hipócrates, o pai da medicina, existem descrições nesse sentido também. Então não é... Se é folclórico aqui, também foi folclórico lá. Hoje se muda muita coisa, mas... Né? E dentro dessa filosofia do Tao, né? Do Lao Tse, eles colocaram 5 elementos, o que eles observavam na época. Né? O elemento metal, o elemento água, o elemento madeira, o elemento fogo, o elemento terra. Né? O elemento metal é responsável pelo meridiano no intestino grosso e estômago. Perdão, pulmão. A água, rim e bexiga, né? Claro. Madeira, fígado e vesícula biliar. Fogo, coração e intestino delgado. E terra, estômago e baço pâncreas. Então, muito sabiamente, eles falam o seguinte, que a carne vermelha agrada o baço pâncreas. O segundo elemento que agrada o baço pâncreas, o sabor, é o sabor doce. Se você não comer carne, você vai comer mais carboidrato. Esse é o pensamento do chinês, né? E o cereal do baço pâncreas é o centeio. Então, por exemplo, o pão de centeio. É importante comer um pão de centeio. Aí você vai para o elemento metal. Para o elemento metal, a carne que eles descrevem como sendo mais adequada seria a carne de cavalo. Por exemplo, aqui não se come carne de cavalo. É proibido. Mas em outros países se come. Paris, todos os lugares eles comem. Né? E o cereal desse elemento é o arroz. Aí você desce para o elemento água, que é rim,
e bexiga. O cereal é ervilha, a carne é carne de porco. Entendeu? Então, a carne de porco, eles falam, agradam o meridiano do rim. Se você for ver a... Quando você fala agrada, para nós leigos, né? O que você quer dizer, agrada? É bom. Entendeu? Eles consideram como sendo bom. Você vê na dietética chinesa, né, eles comem carne de porco. Não é muita coisa. Mas é grande porções, não, né? Não são grandes as porções. Mas você vê que ali sempre tem um pedaço de carne de porco. Não é? A carne de pato, por exemplo, também agrada muito o meridiano do rim, porque tem energia de essência. Essa energia de essência é formada na fecundação. Espermatozoide e óvulo. Entendeu? Alguns autores acham que está entre os dois rins, alguns autores acham que está mais no rim direito. Mas a carne que melhora muito isso é a carne de porco, a carne de javali. Né? O pato também tem muita energia de essência, ovo de pata. Né? Então aquela história que o ovo de pata é bom, né? Para, por exemplo, a sexualidade, esse tipo de coisa, que a sexualidade está diretamente ligada à energia de essência. Não é? Aí você vai nessa roda de 5 elementos, você tem ali o meridiano do madeira, que é fígado e vesícula biliar. Né? A carne ali, por excelência, é carne de carneiro. O cereal, milho. Então você começa a ver, agora você começa a estudar, e na medicina chinesa a madeira rege a visão, né? O milho, por exemplo, a gente sabe que é riquíssimo em luteína. Olha que sabedoria, né? Eu falo, Beth, que a ciência, ela tenta mal e parcamente explicar a sabedoria dos povos. A luteína é importante para o olho, para a visão. Aí vai para o elemento fogo, que rege o coração e o intestino delgado, os cabos das aves, de um modo geral. E o cereal é trigo. Vai para o baço pâncreas, a carne de boi, e o cereal é centeio, entendeu? Fecha o círculo. Então, a rigor, nós precisamos desses alimentos todos, né? E desses cereais todos. Então, como a gente comia antigamente, lembra? Né? Sim. E eu falo o seguinte, Beth. Pode dar. Há muito tempo que eu falo para você aqui no programa, feijoada é boa. Né? Feijoada é boa. Então, agora, outro dia eu vi um endócrino famoso falando, não, tudo bem, pode comer feijoada. A feijoada é de primeira qualidade, é feijão preto, tem carne de boi ali, né? Tem carne de porco, tem a couve, tem a laranja, não é? O que mais tem? Tem o vinagrete, não é? E digo assim, até aquela dosinha de cachaça que se bebe antes, tem uma relação com a alimentação. Então você veja bem, a gente sempre comeu, o pessoal da minha época, né? Todas as carnes. Meu pai e minha mãe viveram 90 anos e comiam de uma maneira diversificada. O europeu come assim. Né? O jejum do alemão e do inglês, por exemplo, é um jejum que vai carne. Então a carne é importante. O alemão come muita carne de porco. Come muita carne de porco. No Brasil, que nós não temos muito esse hábito, por preconceito mesmo, a carne de porco. Utilizava-se antigamente a banha para cozinhar do porco. Beth, hoje a nossa consciência está mudando. A hora que você me convidou para vir aqui, eu levantei esse livro aí, o Repertório dos Alimentos, da editora Roca. Eu digo o seguinte, é preferível a carne de porco do que alguns tipos de óleos. Porque se você pegar a carne de porco, primeiro que ela vem de uma fonte natural, ela não é industrializada. Os franceses, eles comem muita carne de porco. Né? E é caro lá, né? É caro. O pé de porco, lá tem um restaurante que serve só os pés de porco, que é colágeno puro, né? Nossa. Colágeno puro. Tem Isso ajuda no rejuvenescimento? O colágeno ajuda no rejuvenescimento. Não é? É bom, né? E, por exemplo, a gordura, ela é importante para a proteção do quê? Das células nervosas. Você tem o nervo aqui, né? Mas essa história de colesterol, né, Celso? A gente... o colesterol, Beth, a maior parte, 70%, ele é de origem metabólica. Entendeu? Ele está ligado 20%, 30% com a alimentação. Então, não é bem assim a questão.
né? Não é bem assim. Depende mais do metabolismo. É mais do metabolismo, mais do funcionamento adequado do fígado. Ah, né? Você viu os mineiros lá, né? Eles comem muita carne de porco. E eles são longevos. Eles são longevos. Então, por exemplo, era melhor que a gente tivesse passado banha de porco no pão do que ter comido margarina. Verdade, Celso. Eu afirmo com segurança isso. Afirmo, trago o livro aqui e... Porque, como da nossa época, né, cozinhava-se toda a comida com a banha de porco, não usava óleo, não tinha... Porque o organismo, Beth, o Hipócrates, pai da medicina, fala assim, em matéria de alimento nada faz mal, nada faz bem, depende da quantidade. Aí, eu refuto um pouco isso. Porque eu vou para o Lucrécio, que falava a mesma carne que alimenta o homem, envenena o outro. Então, o que você tem que fazer? Comer aquilo que faz bem, né? Com moderação. Mas tem pessoas que é alérgica à carne? Tem. Então, eu estou até com uma pergunta aqui da Darcy, eu gostaria de passar para você. Ela diz assim, a minha filha não come carne, e o que eu posso cozinhar para que ela supra a falta dos nutrientes da carne? É difícil, né? É difícil. Um alimento tão completo como a carne. É completo, principalmente ferro e vitaminas do complexo B. E B12 especificamente. E como foi colocado na matéria, o zinco. O zinco é um metal, ele participa de mais de 100 reações celulares. Né? 90 cerebrais. E aonde você tem zinco, Beth? Na carne vermelha. Nas carnes em geral, especificamente na vermelha. O que as pessoas entendem por comer carne, Beth, é que você tem que comer, né, um bife desse tamanho. Fazer da carne o prato principal. E não é o principal. É como o chinês faz. Complemento. Você vê, é como um complemento. Né? Agora, quando é criança, deve ser criança, né? Não passou a idade. Então, logicamente, se você tem uma pessoa que optou filosoficamente por fazer isso, é difícil ir contra, né? Mas, por exemplo, se é uma criança que às vezes espontaneamente não gosta, não precisa comer carne. Você pode jogar num quibe, você pode jogar numa esfirra, entendeu? Que são uma forma de ser. E não é muito. Você for ver um quibe, o quibe não tem muita carne. Não, é mais entendeu? O trigo, né? Agora, você pega, por exemplo, eu falo isso, você fala num trigo, uma esfirra. Eu falo que a comida árabe, Beth, é um remédio. A comida árabe é remédio. Celso? É remédio. Por que você Porque fala isso? Os temperos, como eles fazem as coisas, não é? Entendeu? Então eles não comem exageradamente também. Essa sabedoria desses povos todos aí, eles comem tudo com moderação. Agora, deixa eu tirar uma dúvida. Tem nas pesquisas que diz que a carne, principalmente a carne mal passada, ela pode gerar câncer. Você não, é o contrário. É a muito bem passada que pode gerar câncer. Ai, meu Deus, como é difícil. Não, mas é bem passada, aquilo que é torrada, né? A carne, idealmente, ela deve ser, assim, no máximo ao ponto. Então, aquelas torradas que se faz, ali se decompõem, entendeu? Para substâncias, indol, esse tipo de coisa. Então, é melhor que se coma mal passado mesmo, ou ao ponto. Agora, você perguntou da carne, né? A carne que menos dá alergia, que dá problema, é a carne de boi. Mas, mesmo assim, algumas pessoas apresentam. Mas, olha, Beth, a pessoa pode ter esse problema com maracujá. É uma fruta aparentemente inofensiva. Aparentemente inofensiva. Uhum. Tem pessoas que têm problemas gravíssimos, né, com banana, entendeu? A gente que faz homeopatia e leva em consideração os desejos e aversões alimentares, isso é importante na escolha de um medicamento, por exemplo. Né? Um desejo ou uma aversão para um alimento. Tem gente que fica doentinha, né? Criança que fica doentinha, ela muda o apetite. Né? Ou pode mudar, né? Então a gente, às vezes, em função desse sintoma característico, a gente elege um medicamento para aquele quadro agudo. Você percebeu? Então, eu acho que é um mito, como foi o mito do ovo, né? Que nós já até falamos. A gente sempre combateu isso aqui, né? Mais de 20 anos, a manteiga há mais de 20 anos, isso é um mito. O importante é comer
a carne que faz bem, que você percebe que faz bem, com moderação. Agora me diz o seguinte, Celso, os gaúchos, eles fazem quase que o prato principal a carne. Eles comem muita carne. Comem muita carne. E eles também têm uma eles saúde são saudáveis, ferro, né? Eles são saudáveis. São fortes, né? São fortes, são saudáveis, são longevos, né? E daí depende do que aí? Tem várias coisas. Ó, por exemplo, na China, ao invés de fazer a canja com frango, eles fazem com carne de porco. Que é energia de essência. E não é por acaso que eles estão aí já onde eles estão, né? Você tem dúvida, não? No topo do mundo. Eu acho que o grande problema deles, da China, vai ser, se eles não tomarem cuidado, eles infringirem aquilo que os levou a ser o que eles são hoje, a ser o que são hoje. Que é essa coisa de só menino, nascimento de só menino, deixar de menina, porque altera o yin e o yang, altera o equilíbrio. Escuta o que eu estou falando. E os homens caminham na frente, as mulheres atrás, né? Eu gosto da cultura celta, que são mais ou menos iguais. O homem nem é melhor nem pior que a mulher não é pior nem melhor que o homem. Não é? Eu acho que aí existe o equilíbrio, né? Equilíbrio, mesmo na função, né, Beth? Se uma mulher faz uma função bem feita melhor que o homem, não há que se questionar. O que importa é a função. Entendeu? Sem dúvida. Eu penso assim, né? Então, agora para a gente encerrar o nosso bate-papo da Karen, então nós podemos... Antes de encerrar, essa história que a gente ouve assim muito, né? E mostra-se muito também na mídia, na grande mídia, os bichinhos indo para o matadouro, né? Alguns escorrendo até lágrima. Celso, isso daí não fica impregnado na carne? Filosoficamente agora falando, né? Eu acredito que não. Você compartilha... eu acho assim. Não compartilha dessa ideia. Não, eu acho que a coisa podia ser mais bem feita, entendeu? O abate, a maneira toda que é feita, né? Então, tem um amigo meu que fala assim, na floresta, o índio lá, ele viveu muito tempo. Então eles criam, às vezes, os animaizinhos, os viadinhos, os cervos, né? E chega um determinado momento que ele fala o seguinte, infelizmente eu vou ter que te abater porque é assim a natureza. Entendeu? É uma cadeia alimentar. É uma cadeia alimentar. Se não houvesse a carne, Beth, o cérebro nosso não teria atingido o estágio que a gente chegou. Celso. Não é? Eu acho que tem que ter todo o respeito pelo animal, entendeu? Ter uma gratidão pelo alimento, né? Profunda pelo alimento. Nossa, nem né? fala. A maior forma, uma coisa que eu vi que me comoveu muito em termos de gratidão de alimento, foi um filme bíblico, né? Onde Jacó, né, em determinado momento ele estava comendo, ele pegou um pedaço de pão e falou assim, obrigado, Senhor Deus, Criador do universo, pelo alimento que a terra nos dá. Olha que gratidão. E hoje, quando eu como, eu acrescento, estenda tudo isso a todo o universo e, sobretudo, nossa saúde. Então, a gente tem que ter uma gratidão muito grande por aqueles animais que, por um motivo ou por outro, estão servindo de alimento para que a gente não adoeça. É verdade. Mas então você não compartilha da ideia que fica impregnado na carne essa tristeza, essa amargura, que eles sabem que eles estão indo para o matadouro. Eles sabem disso. Todos, né, Beth? Não sei, mas eu acho que podia ser uma coisa mais humana, né? O abate, uma coisa mais séria. Porque, Beth, sabe o que acontece com as pessoas? Na medida que elas vão fazendo as coisas, elas começam a tratar aquilo com banalidade. Eu lembro quando eu fiz a residência de anestesia, meu chefe, Tonelli, falou o seguinte, ô Batello, cuidado aí, porque a hora que você achar que você sabe, o paciente morre na sua mão. Olha que profundo. Puxa. Eu nunca perdi, graças a Deus, nem na época que eu fazia anestesia. Você pega os pilotos de avião, né, começam a banalizar. Possivelmente o pessoal dos bananas lá, como é que é? Dos mamonas. Mamonas assassinas. Foi brincadeira, porque o piloto banalizou. Agora tem um artista envolvido aí, possivelmente o piloto banalizou.
se banaliza o abate também, entendeu? Isso é crime, isso é imperdoável. Então, há que se fazer isso com todo respeito e gratidão àquele animal que está servindo de alimento. É assim que eu vejo, né? Celso, é um prazer, né? Nossa, é todo aqui, meu, dando viu, todo um Beth? suporte para o nosso programa, viu? Principalmente temas como hoje, falando da carne, inclusive já nós vamos entrar com o frigorífico, e eu falei, não, hoje eu preciso do Dr. Celso no programa para dar esse suporte, para que a gente entenda melhor. E está no meu livro, isso. Você Inclusive nós estamos sorteando os 2 livros do Celso. Tem esse aqui de ortomolecular, né? Ortomolecular e Comendo Só. E Comendo Só aqui, eu falo sobre isso, né? Sobre a carne é natural. A carne, né? A carne é natural. É natural. Porque a nossa concepção, tudo que é natural é vegetal, né? Não, não é não. Inclusive, a gente tem conversado muito isso, né? As pessoas que comem muito vegetal, elas engordam, incham e ficam doentes. Entendeu? E é bem feio o que eu vou falar, né? Se vegetal não engordasse, o elefante não tinha o tamanho que tem. Não é? É mesmo, né, Celso? Então, a gente tem que ter esse discernimento, né? Eu sei que dói às vezes isso que a gente fala, mas é sinceridade e é ciência, né, Beth? É ciência. Sabe, como é que você vai descaracterizar tudo que você aprendeu em nutrição? Né? E a medicina chinesa vai muito mais ainda longe, né? Tem um aspecto ortodoxo da nutrição e tem um aspecto energético, né? A carne de boi agrada bastante. É preciso sabor doce. Não precisa muito, mas é preciso sabor doce. Por isso que a gente come doce. O salgado, o amargo, o azedo, entendeu? Então, não é à toa, né, que isso está aí, né? É verdade, Celso. Obrigada pela sua sabedoria e volte sempre aqui no nosso programa. Eu acho que menos que sabedoria, Beth, é sinceridade. Sabe? Não, mas a sabedoria também, Celso. E está falando, tem anos aí de janela. porque, sabe, eu não tenho medo de falar. Nunca tive, de falar que o ovo faz bem, que a margarina é ruim, que eu não tenho medo. Acho que eu sou mais sincero, né? Mas é sábio também. Doutor Celso, então, está oferecendo 2 livros aqui para o pessoal que ligar aqui para a gente. O telefone é 2379-4733. Você pode ligar, o programa é ao vivo. Nós temos as nossas reprises, que é aos domingos. De terça e quinta também reprise. Mas segunda, quarta e sexta o programa é ao vivo. Então você pode ligar, tá? Doutor Celso, você tem um telefone e um site, né? Tem o site lá, né, Beth? Inclusive eu disponibilizo alguns livros gratuitamente lá, não é? E quem quiser adquirir o livro, pode adquirir pelo site, que tem os livros lá também, alguns que não são disponibilizados. E esses mesmos também, no 49909868, a gente pode estar... Quem quiser adquirir, pode adquirir por lá. Comendo Só, um livro assim maravilhoso, né? Eu acho bárbaro. Eu adoro esse livro. Muito obrigada, doutor Celso. Obrigado até uma você, próxima. Até uma próxima, viu? Gente, vamos ao nosso break. Eu volto em seguida com o Júnior, que é representante do frigorífico Larissa. Até já. Leão. As finanças estão protegidas neste período. Os astros indicam que conseguirá cumprir todos os seus compromissos. O trabalho será tão importante para você que pode deixar o relacionamento afetivo de lado. Cuidado para isso não abater o romance. Virgem. Sua agilidade para resolver assuntos profissionais será invejável nesta semana. Aproveite a oportunidade para crescer na carreira. Permita-se uma aproximação maior com o pessoal de casa. A 2, momento pede diálogo. Libra. Trabalhos autônomos contam com ótimas energias astrais. O astral em família estará tudo de bom. Aproveite os momentos de intimidade com a sua alma gêmea. Se procura alguém, invista em seu poder de sedução e não vai se arrepender. Escorpião. Tudo indica que trabalhos em equipe serão mais produtivos nesta semana. Tenha mais cautela com as suas finanças. Pode gastar demais. Relacionamento afetivo desgastado pode se romper. A paquera está em alta. Aproveite.